Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula de metodologia do ensino da matemática. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre teorias de aprendizagem, e algumas estratégias para o ensino de matemática. Mas antes de darmos início à nossa teleaula, eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, no fórum da disciplina, nós já temos lá o link, o tópico, materiais complementares. Nesse tópico eu coloquei para vocês o link da BNCC, como vocês me perguntaram na aula passada. Então lá vocês têm um link da página do governo e vocês podem se inteirar mais a respeito desse documento. Também coloquei o link do último PNE, Plano Nacional de Educação, que é o plano de 2014 a 2024. Na página também você encontra quais são as metas, então são links para vocês terem mais informações sobre os documentos que nós falamos na aula passada. E nesse tópico, eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque nesse tópico, à medida que forem surgindo materiais, para complementar o que nós estamos trabalhando nas nossas teleaulas, eu vou colocando nesse tópico. Então, sempre que você... será que a professora colocou algum material complementar? Olhe lá que eu sempre vou alimentando esse tópico com materiais complementares. E um tópico e um material complementar que eu vou colocar para vocês no fórum em breve é a respeito de uma aula de calculadora científica, Os professores do curso de matemática, preocupados, com o uso da calculadora científica, alguns alunos reclamaram já que não conseguiam mexer direito com a calculadora científica, então o que nós fizemos? Nós criamos uma aula só como usar a calculadora científica. Então, nessa aula você tem resolução de expressões matemáticas, trabalhar com função trigonométrica, função inversa. Então, uma aula bem legal. Se você tem alguma dúvida sobre a utilização da calculadora, eu sugiro que você assista a essa aula. Então, em breve eu vou colocar lá no fórum para vocês como que vocês encontram essa aula na biblioteca digital e os tutores também estarão enviando para vocês, como encontrar essa aula. Essa aula está disponível na biblioteca digital. Então, se você tem interesse, se você tem alguma dúvida em como utilizar uma calculadora científica, eu sugiro que você acesse essa aula. O meu terceiro aviso é sobre o estágio curricular. Então, atente-se aos prazos para cadastro, atente-se aos prazos para realização do seu estágio, Porque você deve realizar esse estágio dentro do prazo determinado. Então, não perca o prazo para cadastro, Leia o manual de estágio, com atenção, veja quais são as atividades, veja o vídeo disponibilizado, explicando quais são as atividades do estágio, E se você tem qualquer dúvida, escreva para o tutor ou, se não, mande no fórum da disciplina que o professor está ali para lhe auxiliar. O mesmo vale se você tem qualquer dúvida da disciplina de metodologia do ensino da matemática, coloca lá no fórum que eu vou estar à disposição de vocês para responder essas dúvidas. O fórum é um meio de comunicação nosso, E também é um momento de reflexão. No nosso fórum eu abri um tópico sobre planos de aula. Eu gostaria que vocês colocassem os planos de aula que vocês elaboraram na aula passada, colocassem esses planos de aula lá, para a gente discutir a respeito desses planos de aula. Para a gente ver, aqui pode ser melhorado, você pode colocar mais detalhes aqui. Então, põe o seu plano de... Coloque, poste o seu plano de aula lá, para a gente discutir. Afinal de contas, você terá que fazer um plano de aula para o seu estágio. Então, já é uma forma de você ir aprimorando os seus conhecimentos a respeito de planos de aula. Então, poste lá para a gente discutir a respeito, para eu dar sugestões, para os colegas darem sugestões, O fórum é um momento para a gente interagir, para a gente discutir a respeito. Esses eram os meus recados de hoje, então. Hoje, como falei, nós vamos falar de teorias de aprendizagem. Na aula passada, nós falamos de 3 aspectos importantes relacionados à educação. Nós falamos primeiro sobre os documentos norteadores da educação relacionados em nível nacional. Então, falamos sobre a LDB, sobre o PNE e sobre os parâmetros curriculares nacionais. Vimos alguns elementos referentes a esses documentos. Depois, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a ideia de que o professor ele precisa criar estratégias para motivar o meu aluno, para que o meu aluno se sinta interessado em ir para a sala de aula. E uma das formas da gente criar essas estratégias é fazendo o quê? Um bom planejamento e avaliando o nosso aluno. Nesse planejamento, nós falamos que é essencial que o professor planeje as suas aulas, Ele se dedique às aulas que ele irá fazer. O que tem que ter nesse plano de aula? No plano de aula tem que ter os objetivos. O que eu pretendo com essa aula? Qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar esse conteúdo? E nesse como, o professor deve trazer o máximo de detalhes possível
para o aluno, no plano de aula, né? Então, eu vou trabalhar o exercício da página tal do livro. Tá, mas qual que é esse exercício? Coloca o exercício. Como que eu resolvo esse exercício? Coloca também a resolução desse exercício. Então, é importante que você traga o máximo de detalhes que você conseguir na elaboração do seu plano de aula. E, por fim, falamos que o plano de aula ele tem que ter a avaliação. E, puxando para o que a gente falou sobre avaliação é sinônimo de prova? Não. A avaliação é um processo, né? Eu devo avaliar meu aluno durante todo o processo e não somente como a prova ao final do semestre, né? Vimos os 3 tipos de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação sumativa e avaliação formativa, né? Nós devemos trazer esses 3 tipos de avaliação para a nossa sala de aula. E por fim, vimos alguns instrumentos de avaliação e vimos que prova, não existe só a prova como nós estamos acostumados, né? Existem outros tipos de prova que trabalham outras habilidades necessárias no nosso aluno, né? E isso é algo importante. Saber matemática, né? O aluno, ele estar na aula de matemática não significa que ele tem que saber só fazer contas. Não, eu tenho outras habilidades que eu devo querer que o aluno, né, que meu aluno desenvolva, como a capacidade de leitura, de interpretação, de argumentação, de comunicação. Então, eu tenho outras habilidades, né, para desenvolver no meu aluno, não só a habilidade em matemática. Isso é que a gente precisa lembrar. E hoje nós vamos falar das teorias de aprendizagem. Professora, mas para que a gente vai falar dessas teorias de aprendizagem? A gente entender, né, como que os teóricos eles falavam, como que se dá o processo de aprendizagem é importante, porque pode nos auxiliar na sala de aula. Então, é preciso que a gente entenda para que a gente saiba a respeito de alguns desses teóricos. E por fim, falaremos de estratégias. Eu optei por chamar de estratégias. Por quê? Porque há uma discussão na literatura, né, a respeito de metodologias e tendências. Eu não queria entrar nessa discussão. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de estratégias diferenciadas para o ensino de matemática. Mas se você preferir chamar de metodologias ou de tendências para o ensino de matemática, fica a seu critério. A ideia é a mesma, é trazer formas diferentes para eu trabalhar em sala de aula matemática. Nós vamos falar de algumas, porque na nossa próxima teleaula nós vamos focar em 2 dessas estratégias ou metodologias, né? Nós vamos falar de 2 delas, então nós vamos ver elementos, né, referentes a cada uma dessas estratégias. Então vamos ao quadro para a gente ver os objetivos da nossa aula de hoje. Discorrer sobre teorias de aprendizagem, e apresentar algumas estratégias para o ensino de matemática, como eu havia falado, né? Então, nossa aula ela vai ser baseada, então, em 2 momentos, onde no primeiro momento nós vamos falar sobre essas teorias de aprendizagem, nós vamos falar sobre a teoria comportamentalista e cognitivista, então nós vamos ver teóricos que estão presentes nessas teorias e características, né? O que cada um desses teóricos trazem sobre aprendizagem, né? E depois, ao final da nossa aula, nós vamos falar dessas estratégias para o ensino de matemática. Para a gente começar, então, a trabalhar sobre teoria, né, e ver sobre aspectos relacionados à teoria, o que é uma teoria? Acompanhe no quadro. Uma teoria é uma construção humana que busca de forma sistemática analisar, compreender, prever e explicar diversos fenômenos em diferentes áreas do conhecimento. O que é então uma teoria? Uma teoria é uma tentativa humana de sistematizar uma determinada área do conhecimento. Então, o que é a teoria de aprendizagem? A teoria de aprendizagem, ela vai, então, sistematizar uma área. Mas qual área é essa? A aprendizagem. Então, nós vamos ver como se dá a aprendizagem de acordo com algumas teorias, né? Algumas teorias, como a comportamentalista e a cognitivista. Então, nós vamos ver como que ocorre a aprendizagem nessas duas linhas, né, de teoria, né? Como que é na comportamentalista e como que é na cognitivista, o que difere uma da outra. Retomando ao quadro, nós temos que... Por que a gente tem que estudar teorias de aprendizagem? Como eu falei, as teorias que nós veremos hoje, ela trará de acordo com seus pontos de vista o quê? O processo de aprendizagem. E tais discussões, elas são muito importantes para a gente aproximar o que se vê nas universidades com o que se aplica na educação básica. Então, é preciso que a gente entenda, que a gente saiba a respeito dessas teorias para a gente ver, né, o que a gente está aprendendo aqui, como que isso vai se aplicar lá na educação básica. A educação básica não vai ser o seu campo de trabalho, onde você vai exercer a sua profissão, né, em princípio. Você pode depois querer ir para
ensino superior. Mas, em princípio, é a educação básica que vai ser seu campo de trabalho. Então, é preciso que você veja, né, como que o que eu vi aqui vai aproximar da educação básica. E espera-se que tais teorias elas possam auxiliar você em aplicações de suas aulas. Uma sugestão para que vocês leiam é o livro Teorias de Aprendizagem de Marco Antônio Moreira. É esse livro que eu trouxe aqui para apresentar para você na Câmara de Documentos. Então nós temos esse livro, e o que nesse livro traz? Ele traz, como o próprio nome diz, né, Teorias de Aprendizagem. É um livro do Marco Antônio Moreira, é um escritor brasileiro, e o que acontece? Ele traz a respeito do cognitivismo, humanismo e comportamentalismo. E ele traz as teorias de aprendizagem de todos esses autores. Ausubel, por exemplo, é um teórico que fala a respeito de aprendizagem significativa. Então, eu tenho todos esses. Aqui também nós temos, olha, Piaget, que nós vamos falar na nossa aula de hoje, Skinner, que nós também iremos falar, e, por fim, Vygotsky. Nós falaremos desses 3 autores. Então, esse é um livro, né, bem interessante. E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos a respeito das teorias de aprendizagem, é uma sugestão para que vocês procurem, né? É um livro que vocês conseguem encontrar nas livrarias. É um livro bem interessante para você aprofundar os seus conhecimentos sobre as teorias de aprendizagem. Como eu falei, nós vamos focar em 2 tipos, né? 2 principais linhas da teoria, que é a comportamentalista e a cognitivista. Acompanhe no quadro. Então, os principais enfoques nossos serão a comportamentalista e a cognitivista. Comportamentalista, o que essa palavra, né, lhe remete? Comportamento. Então, a teoria comportamentalista, ela tem uma visão de que o comportamento é controlado por suas consequências. E essas consequências, né, podem gerar ou não determinado comportamento. Então, eu tenho, né, que na teoria comportamentalista, o comportamento é o meu foco. Já na cognitivista, não. A filosofia cognitivista, ela vai enfatizar a cognição, o ato de conhecer como o ser humano conhece. Então, o comportamentalismo, ou comportamentalista, né, a teoria comportamentalista, ou você também pode encontrar behaviorista, né, se remete ao mesmo termo. O que ela traz? Ela fala que o interesse ele está voltado para os comportamentos observáveis e mensuráveis dos sujeitos e de suas respostas a estímulos externos. O comportamento ele é controlado por suas consequências. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho, né, um comportamento, eu realizei determinado comportamento e isso vai me dar uma consequência boa. Qual que é a tendência? Eu realizar esse comportamento de novo. Tem uma consequência boa. Qual que é a tendência? A gente aumentar esse comportamento, né? Vamos pensar um comportamento. O nosso aluno, ele traz uma atividade, ele faz uma atividade, né, na sala de aula, coisa que ele não fazia. Ele recebe um elogio, né? A professora o elogia e ele vê que está tudo certo, então ele se sente, né? Aquilo para ele é uma consequência boa. Nossa, eu recebi um elogio da minha professora, né? Aí ele fez de novo, a professora elogiou de novo. Qual que é a tendência? Ele fazer, porque se ele gosta de receber esses elogios, ele vai repetir esse comportamento. E se fosse o contrário? Se eu tivesse, por exemplo, um comportamento que me trouxesse consequências ruins, o que a gente ia fazer? A gente não ia fazer esse comportamento, né? Esse comportamento ele ia ter uma diminuição. Por isso que na teoria comportamentalista fala que, né, o comportamento ele é gerado pelas suas consequências, porque se eu tenho consequências boas, eu vou repetir esse comportamento. Mas se eu não tenho consequências boas, eu já não vou querer repetir esse comportamento, eu vou diminuir esse comportamento. Essa é a ideia, né, central da teoria comportamentalista. Retomando ao quadro, nós temos agora ideias centrais da teoria cognitivista, né? O cognitivismo, ele vai enfatizar que não é possível observar a cognição. O ato de conhecer como ser humano conhece o mundo, que é exatamente aquilo que ignorado pela visão behaviorista, né? E essa tendência, ela acredita que o foco para compreender a aprendizagem, veja, são os processos mentais, como a percepção, a resolução de problemas, a tomada de decisões, ou seja, na mente dos sujeitos, né? E o cognitivismo, ele trata principalmente dos processos mentais, como a compreensão, a transformação, o armazenamento e o uso da informação. Então, na medida
que nessa perspectiva você admite que a cognição ela se dá por meio da construção, eu tenho ali o construtivismo, né? Que é uma ideia filosófica, uma linha filosófica dentro do cognitivismo. Então, se eu assumo que o cognitivismo ele é feito através da construção, eu tenho uma construção, eu venho com a ideia do construtivismo, que é uma linha filosófica, né, dentro do cognitivismo. Você pode encontrar esses dois nomes, né? E, mas será que são coisas diferentes? Não, a gente está falando da mesma ideia. Nós estamos trabalhando com a cognição. Só que aí, quando eu considero que a cognição ela é construída, né, eu tenho ali dentro, então, o construtivismo. Essas são ideias gerais sobre a teoria comportamentalista e a teoria cognitivista. E agora nós vamos ver representantes de cada uma dessas teorias. O primeiro representante é da comportamentalista, acompanhe no quadro, que é a teoria comportamental de Skinner. O que Skinner faz? Skinner não leva em consideração o que acontece na mente do aprendiz, né? Que é a ideia do cognitivismo, né? Ele não leva essa em consideração, os chamados construtos intermediários durante a aprendizagem, e sim o que é observável, o comportamento que é controlado por meio das respostas. Então, ele não vai olhar para a mente do aprendiz, ele vai olhar para aquilo que ele consegue observar, que no caso é o comportamento que vai ser controlado por meio das respostas, por meio das consequências. Então, para Skinner, a aprendizagem é um comportamento observável, adquirido de forma mecânica e automática, por meio de estímulos e respostas, né? Para Skinner, o comportamento de um estudante ele pode ser modificado se eu utilizar materiais adequados, né? E se ocorrem reforços e recompensas apropriadas à situação. Podemos dizer que, de acordo com essa teoria, o comportamento das pessoas ele é controlado por suas consequências, pois é comum repetirmos comportamentos que nos trouxerem benefícios, coisas boas ou recompensas. Vamos pensar na seguinte situação. Você provavelmente já presenciou uma situação dessa, mas se não presenciou, vamos pensar. Eu tenho uma criança, um pai e uma mãe. E essa criança, ela quer algo. O pai e a mãe falam não. E essa criança começa a chorar, a gritar. E o pai e a mãe, para que façam a criança calar, né, ficar quieta, não chorar e não gritar, o que falam? Cedem e dão aquilo que a criança quer. A criança fica feliz, né? Ela viu que o choro e o grito fizeram com que ela conseguiu. Beleza, isso é uma consequência boa para a criança, né? Aí acontece de novo, a criança ela chora, grita porque ela quer algo, o pai não quer dar, mas aí ela chora, grita, e o pai vai e cede de novo e dá de novo aquilo que ela quer. O que essa criança vai associar? Ela vai associar que quando ela quer algo, que em princípio o pai e a mãe não querem dar, se ela gritar e se ela chorar, ela vai conseguir isso, né? Veja que a consequência do comportamento dela, para ela é boa, porque ela vai conseguir aquilo que ela quer. Então ela vai repetir esse comportamento. Sempre que ela quiser algo e os pais não quiserem dar, ela vai gritar, ela vai chorar. Por quê? Porque ela sabe que se ela fizer isso, o pai e a mãe vão dar a ela aquilo que ela quer. Então, isso é algo, né, presente na teoria de Skinner, né? O comportamento, ele é regido pelas suas consequências. Se eu tenho consequências boas, a tendência é que você faça mais esse comportamento, né? Se eu tenho consequências negativas, a tendência é que a gente não queira esse comportamento. Afinal de contas, a gente não quer uma consequência negativa. E relacionado à ideia de consequência, né, nós temos um outro aspecto muito importante na teoria de Skinner, que é sobre os reforços. Nós temos dois tipos, o reforço negativo e o reforço positivo. Acompanhe no quadro. O reforço positivo é quando o estudante faz uma tarefa de casa e a professora, por exemplo, ela o elogia. O comportamento foi fazer a tarefa e o reforço foi o quê? A professora elogiá-lo. E foi o que eu falei, né? E se esse aluno ele repetir esse comportamento e a professora elogiá-lo novamente, isso vai fazer com que o aluno ele faça, né, as tarefas de casa bem feitas, ele se dedique para essas tarefas. Afinal de contas, receber o elogio da professora é uma coisa muito boa, né? E qual que é o reforço negativo? No ambiente de trabalho, eu tenho um barulho estridente que incomoda quando uma pessoa está se movimentando no local. Então,
A pessoa se movimenta, faz um barulho muito incômodo. A pessoa se movimenta para lá, faz um barulho incômodo. Aí a pessoa senta e esse barulho para. Que beleza, né? E aí, o que que acontece? O comportamento emitido foi sentar, a pessoa sentou, mas o reforço ele foi negativo. Por quê? Porque retirou aquilo que estava incomodando. O que estava incomodando? Era o barulho da pessoa, né? O barulho estridente que fazia quando a pessoa andava. Se ela está sentada, eu não vou ter mais esse barulho. O reforço negativo, então, o que que é? É algo quando foi retirado do ambiente. E uma coisa interessante, né, é que nem sempre aquilo que é um reforço negativo ou positivo para mim é para outra pessoa, né? Isso vai depender, né, das pessoas. Por exemplo, às vezes receber um elogio da professora para alguém não é algo positivo. Então, isso depende de cada um. Outra ideia relacionada aos reforços e à teoria de Skinner é o do condicionamento. O que acontece? Se eu faço uma coisa, né, e eu tenho um reforço positivo a respeito disso, eu tenho uma consequência positiva a respeito disso, qual que é a tendência? Você fazer mais essa coisa, você se condiciona àquele comportamento. Então, se eu tenho um determinado comportamento que me traz um reforço positivo, ou me traz uma consequência positiva, eu vou repetir esse comportamento. Então, é isso que ele chama de condicionamento. Essas são as ideias centrais da teoria de Skinner. Então, o que é Skinner? Falamos de teorias de aprendizagem de Skinner, teoria comportamental de Skinner. O que eu preciso saber, professora? Bom, quais são as ideias principais dele? Ele fala que o comportamento ele é regido pelas consequências, né? Então, se eu tenho consequências boas, eu vou aumentar o meu comportamento, eu vou ter mais desse comportamento. Se eu tenho consequências ruins, eu vou, né, diminuir esse comportamento. Ele traz as ideias do reforço positivo e do reforço negativo. Lembrando que o reforço negativo é quando eu retiro algo que está me incomodando, que não está me agradando de um determinado ambiente, como foi o caso do barulho, né, ao fazer andar. Como que eu tirei esse barulho? Apenas sentando na cadeira, eu já acabei com esse barulho. E a ideia de condicionamento também é uma ideia importante na teoria de Skinner. Agora nós vamos falar a respeito de outro teórico. Acompanhe no quadro, que é a Piaget. Provavelmente você já ouviu falar de Piaget, né? E o que que Piaget fala? Piaget, né? Quem é Piaget? Piaget é um representante da filosofia construtivista. Lembre-se lá, o construtivismo, ele é uma posição filosófica cognitivista. Então, ele está dentro do cognitivismo. E por que que isso acontece? Porque você assume que a cognição ela se dá por construção. Então, é por isso, né, que ele está dentro da teoria, do enfoque, né, cognitivista. E esse autor ele vai tentar explicar como o indivíduo ele aprende desde o seu nascimento até a fase adulta. A ideia central da aprendizagem de Piaget é que a inteligência das crianças novas é qualitativamente diferente das crianças mais velhas, né? Então, se eu tenho idades diferentes, eu tenho saberes diferentes, né? Uma criança mais nova, ela tem uma inteligência diferente de uma criança mais velha em relação à qualidade, né? E Piaget, ele vai de encontro, né? Bate as ideias dele com as ideias de Skinner. Skinner pensava o quê? Do comportamento. Piaget já não. Ele já está preocupado com a mente, né? Com o processo na mente do meu aluno, né? A aprendizagem, eu não vou conseguir ver a aprendizagem só com algo observável, só com comportamento. Não, eu tenho que olhar para a mente. E ele traz essa ideia de inteligências em idades diferentes. Pensando nisso, né, refletindo sobre isso, e com o que você já sabe sobre Piaget, ou as suas experiências aí na sua casa, eu tenho o seguinte questionamento para você, acompanhe. Em sua família, o círculo de convivência tem crianças de idades diferentes? Você já reparou como elas agem diante das mesmas situações? Como acontecem os processos de aprendizagem? Eles são diferentes, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência conosco, né? Mande a sua experiência. Acontece isso? Eu tenho crianças com idades diferentes, com comportamentos diferentes. Como acontece? Eu tenho uma situação legal, professora, que vai mostrar isso. Então, mande a sua contribuição pra gente, que daqui a pouco eu retorno, né? Para falar sobre essas contribuições e pra gente ver o que isso tem a ver com a teoria de Piaget.
Obrigada pelas contribuições, e a contribuição foi a seguinte. Um aluno disse que idades diferentes têm estruturas mentais diferentes e isso altera a sua reflexão sobre as situações. E é isso mesmo, né? Piaget explica, né, que a criança ela tem estágios de desenvolvimento e são esses estágios, em cada estágio de desenvolvimento, né, a criança ela tem um tipo de saber, ela tem um tipo de aprendizagem. E ele traz 4 estágios. Acompanhe no quadro o primeiro estágio. Outra contribuição que chegou agora foi que tudo vai depender do cognitivo da criança. E isso está relacionado ao quê? Aos estágios de desenvolvimento cognitivo. Então, aqui nós temos que Piaget traz 4 estágios, né? E qual que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é o sensório motor. Esse estágio, ele geralmente ocorre das crianças de 0 a 2 anos, né, a idade. E o que ele fala? Que nesse período, a criança ela vai apresentar um egocentrismo praticamente total, pois a referência é o seu próprio corpo. Então, caracteriza-se pela aprendizagem sensório-motora. O que aqui vai acontecer? Os bebês, eles aprendem a organizar atividades, a coordenar informações, né, que recebem dos sentidos e progridem na aprendizagem da manipulação de objetos e de seu próprio corpo. Qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é o pré-operatório, que ocorre entre 2 a 7 anos, geralmente. Você pode encontrar em outros livros didáticos, né, em outros livros, idades diferentes, mas geralmente é essa a idade que ocorre cada um desses estágios. E nesse estágio aqui, inicia-se a organização do pensamento, embora esse ainda não seja reversível. Então, o desenvolvimento da capacidade simbólica, nessa fase ocorre o ananismo. O que é isso? Que dá-se vida a seres inanimados. Veja que o pensamento aqui ainda, ele não é reversível. O que isso quer dizer? Vamos supor, eu tenho uma quantidade de objetos espalhados, né? E eu tenho uma criança que está nesse estágio de desenvolvimento cognitivo. Então, eu tenho uma quantidade de objetos espalhados e eu vou dividir esses objetos em grupos. Então, eu dividi os objetos. A criança ainda ela não vai conseguir entender que quando eu junto esses objetos que eu dividi em grupo, eu vou ter a mesma quantidade inicial. Por isso que ele ainda não tem esse pensamento reversível. Ele não consegue voltar, né, para o início. Ele consegue ver que eu dividi as coisas, mas ele não consegue entender que tudo que eu juntei, né, se eu juntei novamente, eu tenho a mesma quantidade. Essa é a ideia desse segundo estágio. Vamos para o nosso terceiro estágio, acompanhe no quadro, que é o operatório concreto, que ocorre geralmente entre 7 e 11 anos. Nesse estágio, a criança ela já vai conseguir identificar, por exemplo, apenas pela observação, se o recipiente ele contém mais água. Qual recipiente que contém mais água? Então, só pela observação ela consegue identificar, né? E eles são menos egocêntricos, né? Veja que no primeiro estágio, que era o estágio sensório-motor, as crianças elas são egocêntricas. Já no terceiro estágio, o operatório concreto, isso não acontece, né? Elas vão perdendo essa egocentricidade. E são menos egocêntricos e eles usam seus pensamentos para resolver problemas concretos, né? Há uma melhor compreensão na conservação de quantidades nesse estágio, que é o estágio operatório concreto. E por fim, nós temos o estágio operatório formal, que ocorre entre 11 e 12 anos, né? Adiante, o que esse estágio traz? Já tem o adolescente, né, a criança, que ela já tem a capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. O pensamento ele já é proporcional. Aqui a criança, o adolescente, né, ele já tem a capacidade, né, de pensamento abstrato. Então veja que cada um dos estágios, o que foi acontecendo? Foi havendo uma evolução do desenvolvimento cognitivo, né? No início, as crianças eram extremamente egocêntricas, elas trabalhavam apenas com as suas habilidades motoras, depois já vai tendo, né, um desenvolvimento nessa cognição até a gente chegar no último estágio. E ali, a pessoa ela já tem a capacidade, né, de pensamento abstrato. Então, para Piaget, isso ocorre, né? Há o desenvolvimento diferente, dependendo do estágio cognitivo que a criança se encontra. Então, em cada um desses estágios, eu tenho desenvolvimentos diferentes, eu tenho, né, formas de aprendizagem diferentes. Então, meu aluno, ele aprende, a criança, perdão, ela vai aprender de forma
diferente. Por quê? Porque eu tenho cada um dos estágios, né, os 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. Essa é uma das ideias principais, né, de Piaget. Quando a gente fala em Piaget, a gente lembra dos estágios de desenvolvimento cognitivo, que são os 4, mas nós também temos outras ideias que são fundamentais na teoria de aprendizagem de Piaget. Acompanhe no quadro, que é a ideia do crescimento cognitivo, que ele ocorre por meio de assimilação e acomodação. O que é essa assimilação? É um processo cognitivo de agrupar e organizar novos esquemas em esquemas existentes. Então, eu vou ter esse processo de agrupar ou organizar novos esquemas. E o que é a minha acomodação? Ela vai poder acontecer e criar um novo esquema ou modificar um já existente. Por exemplo, eu tenho uma figura, né, onde eu tenho uma criança, ela está em um local e aparece um cavalo e um cão. Né? Ela sabe que o cavalo, ela vai apontar para o cavalo e vai falar que aquilo é um cão. Por quê? Porque ela tem ele tem características semelhantes a de um cão. Só que ele é um pouco maior, né? Então a criança, ela pode apontar para o cavalo e falar que aquilo é um cão. Mas o que cabe? Cabe aos pais, né, corrigir a criança. Não, aquilo não é um cão, aquilo é um cavalo. O que vai acontecer? A criança, então, ela tinha um esquema a respeito do que é ser um cão. E como esse esquema ele tem coisas semelhantes, né, o que ela fez? Ela colocou esse esquema para cavalo. Ele tem características semelhantes, então eu vou chamar o cavalo de cão. E quando o pai ele fala assim, não, aquilo não é um cão, é um cavalo. O que acontece? A criança, ela traz ali novas características, para o esquema já existente e cria um novo esquema, né? Que é o esquema com características do cavalo. Ocorreu aí, então, o processo de assimilação e acomodação. A assimilação, ela tem ali, foi o primeiro momento que ela já tinha conhecimento, esquemas a respeito, né, do que é o cão, e ela agregou novas informações, criando um novo esquema, que ela fez, então, a acomodação. Então, essa ideia de assimilação e acomodação é uma ideia muito presente na teoria de Piaget e acontece assim, né? A criança, ela vai modificando esquemas, né? Ela vai acomodando esses esquemas e criando novos esquemas. Além disso, retomando ao quadro, nós temos que a assimilação é a incorporação da realidade exterior. Então, eu vou incorporar, né, elementos à estrutura cognitiva que já tem, né, a estrutura cognitiva já existente. E a acomodação, o que eu vou fazer? Eu vou modificar essa estrutura em função daquilo que foi o que aconteceu com a criança. Ela tinha um esquema do que seria um cão, mas em função, né, das novas informações que ela teve, ela modificou esse esquema e criou um novo esquema, que era para o cavalo. Né? Então, é por meio da acomodação que vão surgir novos esquemas de assimilação. E desse modo que vai haver o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Então, assimila, ela tem um esquema, ela vai acomodar, ela vai modificar esse esquema e eu vou criando, né, novos esquemas de assimilação. E vai tendo, então, o desenvolvimento cognitivo. E a adaptação intelectual constitui-se em um equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar. Então, há um equilíbrio, né, entre essa assimilação e a acomodação. Além disso, não existe uma acomodação sem que tenha uma assimilação. São processos que ocorrem, né, em consonância. Então, eu tenho assimilação, eu vou ter acomodação. E vice-versa. Então, eu tenho esses dois processos, eles andam, né, juntos. Não tem um processo sem o outro processo. Isso é muito importante. Então, essas ideias de Piaget, né, ele traz essa ideia de assimilação, acomodação e que há uma equilibração entre esses dois processos, né? E também traz a ideia dos estágios de desenvolvimento. Então, a criança, ela vai se desenvolver de acordo com o estágio, né? Em cada um dos estágios, eu tenho um desenvolvimento característico para cada um desses estágios. Retomando ao quadro, nós temos que a teoria de Piaget, ela não oferece aos educadores uma didática específica sobre como desenvolver a inteligência do aluno ou da criança, né? Ela só vai trazer, né, que as crianças, elas se desenvolvem de maneira diferente, né?
uma criança ela pode estar num estágio de desenvolvimento, enquanto outra está em outro estágio de desenvolvimento. Mas de forma alguma, isso é uma didática para você seguir à risca. Ah, de 0 a 2 anos eu vou trabalhar só isso e isso porque minha criança só vai desenvolver isso. Não. Ela traz ideias, né, sobre os estágios. Piaget ele nos mostra que cada fase de desenvolvimento, veja, apresenta características e possibilidades de crescimento, da maturação ou de aquisições. Cabe a nós, professores, sabermos a respeito dessas características, né, de cada um dos estágios de desenvolvimento. E o conhecimento dessas possibilidades faz com que os professores, olhem, possam oferecer estímulos adequados ao maior desenvolvimento do indivíduo. Então, nós como você, né, como futuro professor, deve saber desses estágios, dessas características. Por quê? Para que você forneça estímulos, né, para o desenvolvimento da criança. Então, é importante a gente ter conhecimento desses estágios. E antes da gente ir para o próximo teórico, né, se você tem alguma pergunta, agora é o momento. Então, mande, professora, eu fiquei com dúvida sobre Piaget, eu fiquei com dúvida sobre Skinner. Mande a sua pergunta que daqui a pouco eu retorno para a gente continuar a nossa discussão da aula de hoje.
tivemos a seguinte dúvida. Existe relação entre as teorias de aprendizagem? O que eu posso dizer? Que a gente tem teorias que convergem e que divergem, que existem pontos das teorias que convergem e divergem. Por exemplo, a teoria comportamental de Skinner, ela diverge totalmente da teoria de Piaget. Por quê? Piaget é cognitivista, ele foca o quê? Na mente. Já Skinner não, ele foca no comportamento. Então, as teorias, elas possuem pontos que convergem e divergem. Ah, mas Skinner e Piaget, eles não têm nada que convergem. Mas, por exemplo, Vygotsky e Piaget, esses dois já têm pontos que convergem, mas eles também têm ideias que divergem. Então, a relação que a gente pode buscar é nesses pontos, que alguns pontos vão convergir e outros pontos vão divergir. Vygotsky também é um teórico cognitivista, então, olha, Piaget e Vygotsky são teóricos cognitivistas. Qual que é o foco deles, né? No processo de aprendizagem, de acordo com o que acontece, né, na mente. Só que Vygotsky, ele já tem uma ideia diferente de Piaget. Ambos focam nos processos, né? Mas eles possuem diferenças. Vamos conhecer, então, o nosso próximo teórico, que é Vygotsky. Então, Lev Vygotsky, ele baseia seus pensamentos em 3 ideias centrais. As funções psicológicas, ela tem um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. Além disso, o funcionamento psicológico, ele fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior. E a relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas biológicos. E um conceito central na compreensão de Vygotsky é que o sócio histórico do fundamento psicológico é o conceito de mediação. Para Vygotsky, né, a relação homem com o mundo não é uma relação direta, é uma relação mediada por sistemas simbólicos. Então, de acordo com Vygotsky, de acordo com a teoria de aprendizagem de Vygotsky, a aprendizagem ela se dá como? Com a interação com o meio, pois essa interação ela vai possibilitar novas experiências, né, e conhecimentos. Vygotsky, por acreditar nessa relação mediada, né, a relação do homem com o mundo é uma relação mediada, ele fala que o início da sociedade, que deu-se início à sociedade no momento em que se foram criados os instrumentos de mediação. Então, para Vygotsky, a aprendizagem é uma experiência social, utilizada, né, mediada por símbolos e por signos e pela linguagem. O que é signo? Signo, para ele, é tudo aquilo que ele pode representar. Então, a ideia da aprendizagem ela é uma interação social mediada por esses signos, mediada pela linguagem. Observe, Piaget não falava em nada sobre interação social, né? Piaget ele focava no desenvolvimento cognitivo da criança, né, de acordo com os 4 estágios de desenvolvimento. Já aqui não. Aqui Vygotsky acredita que a aprendizagem ele ocorre com essa interação social. Retomando ao quadro, nós temos que o aluno ele não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende junto ao outro, que o seu grupo social produz, tal como valores, linguagens e o próprio conhecimento. Um exemplo dessa situação é um filme. Eu vi esse filme na faculdade, quando eu estava estudando também a respeito das teorias de aprendizagem, e é um filme que me marcou. E eu gostaria de compartilhar com você, né, algo sobre esse filme. Você vai entender por que tem a ver com a nossa aula de hoje. O filme chama O Enigma de Caspar Hauser. Depois, se vocês quiserem, eu posto no fórum para vocês direitinho qual que é o nome, posto até, né, um vídeo para vocês se inteirarem mais sobre esse filme. O que acontece? Caspar Hauser foi uma pessoa que ficou 16 anos isolada da sociedade. Ela vivia em um lugar que ela não tinha contato nenhum com a sociedade. E um dia ela é retirada desse local que ela viveu isolada, né, e começou a ter interação com a sociedade, com as pessoas, ela começou a se interagir com as pessoas. E o que se percebeu? Que quando ela ficou lá aqueles 16 anos, ela mal fazia gestos, né? Ela mal se comunicava, né? Porque ela não tinha contato nenhum. E quando ela foi introduzida na sociedade, nesse meio, ela começou a se desenvolver, a linguagem começou a se desenvolver, ela começou a se comunicar. Veja, o que isso tem a ver, professora, com a nossa aula? Tudo, né? Vygotsky não acredita que a aprendizagem ela se dá pelo meio com a interação social?
Kaspar Hauser é um exemplo disso, né? Ele vivia isolado, sem contato com a sociedade, ele não tinha nenhuma forma de comunicação, nenhum tipo de aprendizagem. E quando ele é inserido no meio, na sociedade, o que acontece? É um desenvolvimento por parte de Kaspar Hauser. Então ele começa a se desenvolver de acordo com os costumes, de acordo com a linguagem do meio que ele está inserido. Então é um filme bem legal. Eu aconselho você, né, a assistir esse filme para entender um pouco mais sobre a teoria, né, de aprendizagem de Vygotsky. Lembre-se, o nome é O Enigma de Kaspar Hauser. Depois, se vocês quiserem, mandem no fórum, que aí eu posto, mandem no chat, que aí eu posto no fórum para vocês o nome do filme direitinho para vocês pesquisarem. Mas é uma boa dica para que vocês vejam esse filme e entendam essa ideia de Vygotsky, né, de que a interação ela é fundamental para que haja a aprendizagem. No quadro, nós temos mais ideias a respeito, né, das ideias de Vygotsky. A interação social e o instrumento linguístico, eles são decisivos para o desenvolvimento da pessoa, né? Observe, Kaspar Hauser, ele não tinha contato, né, com ninguém e também ele não se desenvolveu a linguagem dele. Só depois que ele teve contato com as pessoas que começou a ocorrer o desenvolvimento dele, né? Depois de 16 anos preso num local. Então, a interação social, quando a gente falar em Vygotsky, o que a gente tem que pensar? Interação social e instrumento linguístico, eles são decisivos para o desenvolvimento. A aprendizagem, ela interage com o desenvolvimento, produzindo abertura nas zonas de desenvolvimento proximal. Isso também é outro conteúdo, é outro tema, né, outro assunto importante que é relacionado à ideia de Vygotsky, né? Você também pode encontrar como ZDP, né? Zona de desenvolvimento proximal. E o que é essa zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial. E as interações sociais, elas são centrais, né? Estando, então, ambos os processos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são relacionados, né? A aprendizagem e o desenvolvimento estão relacionados. O que é esse desenvolvimento real, professora? Já que, olha, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o desenvolvimento real e o potencial. Mas o que é esse desenvolvimento real? É aquilo, né, que a criança é capaz de fazer sozinha, porque ela já tem conhecimento consolidado. Por exemplo, se ela domina a adição, por exemplo, esse é um nível de desenvolvimento real. E o que é o nível de desenvolvimento potencial? É aquilo que a criança, ela não consegue, ela está próximo a fazer, né? Mas ela precisa ainda do auxílio de alguém para fazer para conseguir fazer aquilo, né? Então, o real é aquilo que ela já sabe e o potencial é aquilo que ela ainda precisa de auxílio de alguém para realizar tal atividade, né? E o processo, ele está justamente nisso, em tornar o desenvolvimento potencial em real. Então, o objetivo é que eu torne aquilo que a minha criança ainda sabe, né? Que ela quer fazer, ela não tem condições de fazer sozinha, em um desenvolvimento real. Algo que ela consiga fazer, né, sozinha. Então, olha, nós falamos sobre Vygotsky e Piaget. Vygotsky e Piaget, ambos são cognitivistas. Mas será que eles têm pontos que divergem entre eles? Acompanhe no quadro a atividade. Piaget e Vygotsky, ambos atribuem a importância ao organismo ativo ou sujeito ativo. Veja, um ponto de convergência. A teoria de Piaget e a teoria de Vygotsky, elas convergem para o quê? Para que ambos dão importância para esse organismo ativo, ou, se você preferir chamar, sujeito ativo. Mas elas têm características que diferenciam uma da outra. Que características são essas, né? Eu já falei algumas durante a aula, eu gostaria que você pensasse, o que diferencia? Se eu perguntasse assim, qual a diferença entre Piaget e Vygotsky? O que você me responderia? Mande a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno.
Obrigada pelas contribuições e vamos a elas. Vygotsky leva em consideração a interação do aluno com a sociedade e o meio, já Piaget não. Isso mesmo, Vygotsky, a ideia central dele é que a aprendizagem ocorre com a interação, com o meio. E já Piaget, ele não leva em consideração isso. Outra contribuição. Enquanto Piaget observa que a fase de desenvolvimento do aluno, em que fase de desenvolvimento o aluno se encontra e o que ele é capaz de aprender para assimilar e acomodar o conhecimento, parabéns, hein? Vygotsky trabalha o lugar onde o aluno se encontra e quão próxima da zona de conhecimento ele pode alcançar. Gostei de ver essas contribuições, e vocês estão prestando atenção na nossa aula, e é isso mesmo, essas contribuições. Veja, Vygotsky, né, ele se preocupa com a interação, Piaget, ele já está preocupado mais com o desenvolvimento cognitivo, quais são, né, qual é o processo de assimilação e acomodação. Então, né, há diferenças. Outra contribuição. Piaget, ele privilegia a maturação biológica e Vygotsky o ambiente social. Vocês, então, se eu perguntar para vocês, olha, qual que é a diferença entre Piaget e Vygotsky, vocês já vão saber me falar. A grande diferença é que Vygotsky, ele dá importância à interação social e Piaget não. Vocês estão de parabéns mesmo. Vamos ao quadro, então, para ver outras diferenças. Acompanhe. Ambos atribuem grande importância ao organismo ativo, mas Vygotsky, ele destaca o papel do contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, como vocês mencionaram, né, corretamente. Então, Vygotsky, ele tem o seu foco, né, no desenvolvimento, no contexto histórico, cultural, no meio que a pessoa está inserida, né. E já Piaget, veja, ele coloca ênfase nos aspectos estruturais e nas leis de caráter universal, de origem biológica, do desenvolvimento. Então, Piaget já está mais preocupado com a estrutura, né, de acordo com seus estágios de desenvolvimento cognitivo. Vygotsky, ele vai destacar as contribuições da cultura, da interação social e a dimensão histórica do desenvolvimento mental. Veja, ambos são construtivistas, né, em suas concepções de desenvolvimento intelectual. Eles sustentam o quê? Que a inteligência, ela é construída, né, a partir de relações, né, do homem, da mente. Então, os dois, eles são construtivistas, eles acreditam que a inteligência é construída. Ambos divergem também quanto à sequência dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento mental. Para Vygotsky, é o primeiro que gera o segundo. Em suas palavras, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma seriam impossíveis. E já para Piaget, o contrário, Piaget, ao contrário, ele defende que é o desenvolvimento progressivo das estruturas intelectuais que nos torna capazes de aprender, né? E aqui nós temos, né, a fase pré-operatória ou lógico-formal. Então, essas são as grandes diferenças, né, entre os dois, mas a principal delas vocês já mostraram que sabe, né? Vygotsky, ele dá foco, né, para a interação social, a aprendizagem ele ocorre de acordo com, por meio, né, com a interação social. E já Piaget, ele não acredita nisso, né? A aprendizagem, ela vai se dando de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, né? De acordo com os estágios de desenvolvimento, por meio dos processos de assimilação e acomodação. Então, essa é a grande diferença. Mas você deve estar aí se perguntando, professora, para que a gente está vendo essas teorias de aprendizagem? No início da aula eu falei que é importante a gente estudar, nós estudarmos essas teorias, para a gente trazer, né, o que a gente aprende aqui no ensino superior, levar isso para a educação básica, que vai ser o seu campo de trabalho. Mas eu tenho uma pergunta para você, acompanhe. Como que essas teorias de aprendizagem podem auxiliar você, futuro professor, na sala de aula? Então, nós vimos características de 3 teóricos, um comportamentalista e 2 cognitivista. Como que você entender as características desses teóricos pode auxiliar você na sala de aula? Então, eu gostaria que você mandasse as suas contribuições, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito disso.
Obrigada pelas contribuições e são as seguintes. Para melhor compreender como o aluno aprende, isso mesmo. Então, se a gente conhecer essas teorias de aprendizagem, vai nos auxiliar, né, a compreender melhor como é que meu aluno aprende, né? Cada aluno vai ter uma característica, então essas teorias elas podem nos auxiliar a compreender, né, como que o nosso aluno ele aprende. E a outra contribuição que a partir da observação dos alunos, podemos verificar qual teoria se adequaria à aprendizagem do aluno. Por exemplo, mandou até um exemplo. Seu aluno melhora o desempenho quando ele recebe reforço. Outro aluno tem facilidade em aprendizagem, prefere desenvolver sozinho ou ele pode se adaptar melhor trabalhando em grupo ou com colegas, né? Então, essa ideia das teorias, né, podem nos auxiliar. Então, se um aluno, se ele receber um reforço positivo, você vê que ele tem um desenvolvimento, por que não continuar com esse reforço positivo, né, que vai acabar condicionando comportamento do meu aluno. Ou você pode, né, pensar em outra teoria. Então, essas teorias, elas podem lhe auxiliar, né, para entender o comportamento, a aprendizagem do aluno e também na hora de você trabalhar, de você planejar as suas aulas, por exemplo. Quando você vai planejar as suas aulas, você saber, né, em qual nível de desenvolvimento que a criança está, que o aluno está, isso é importante, porque vai te auxiliar, né, a planejar. Por exemplo, você não pode dar um conteúdo muito difícil para crianças que não têm, né, para alunos que não têm ainda esse desenvolvimento cognitivo para entender esse conteúdo. Então, isso vai lhe auxiliar também. Como eu falei, nossa aula era dividida em 2 momentos. Primeiro momento, nós iríamos falar sobre as teorias de aprendizagem. Por que estudamos as teorias de aprendizagem? Como vocês disseram, isso vai nos auxiliar a entender a aprendizagem do nosso aluno, pode nos auxiliar também no planejamento das nossas aulas, né? E pensando nessa ideia de planejar as nossas aulas, veja que na aula passada nós já vimos, né, a importância do planejamento. Hoje falamos sobre as teorias de aprendizagem que podem nos auxiliar nesse planejamento, nesse cuidado que a gente tem de olhar para o nosso aluno. E nós vamos falar agora de estratégias de aprendizagem, estratégias de ensino, perdão. Por que estratégias? São formas diferentes daquela que a gente viu na aula passada. Lembre-se, na aula passada nós falamos sobre aula dita tradicional. O que é essa aula? É aquela aula que tem uma característica expositiva, onde o professor ele passa o conteúdo, dá um exemplo e você resolve listas intermináveis de exercício a respeito daquele exemplo, daquele conteúdo. Temos que abolir a aula tradicional das nossas vidas? Não, eu falei. Nós temos que utilizar outras estratégias de ensino, né, juntamente com as aulas tradicionais. A aula tradicional, só a aula tradicional, nada garante que o aluno vai aprender ali. Um aluno pode aprender, mas o resto da turma pode não aprender. Foi o que eu comentei com vocês. Eu aprendi matemática com a aula tradicional, mas o resto da minha turma não aprendeu matemática sim. Então você como professor tem que pensar, como futuro professor, né, tem que pensar em estratégias para mesclar a aula tradicional, uma estratégia diferente. Eu tenho que trazer novas estratégias para a sala de aula. No fórum, um aluno perguntou assim, professora, as estratégias, né, que eu estou vendo agora, elas são diferentes de quando eu estudei. Eu devo trazer, né, as metodologias novas, eu devo trazer um misto, né, das metodologias novas com as metodologias que eu estudei? Sim, a resposta é sim. Você deve criar uma forma de trazer as metodologias antigas, as metodologias que você, né, estudou, com as novas que você aprendeu. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é justamente isso, pensar em aulas que tragam essa mescla, né, de estratégias para o ensino. Mas para que a gente traga essas mesclas, a gente precisa conhecer algumas dessas estratégias. Eu trouxe algumas estratégias que são mais discutidas no âmbito da educação matemática. Acompanhe no quadro quais são elas. A primeira estratégia é o que nós chamamos de etnomatemática. A etnomatemática é uma tendência em educação matemática pensada pelo pesquisador brasileiro Ubiratã D'Ambrosio. Ele é o percursor dessa tendência, né, no Brasil e no mundo. E o que ele fala? Que há várias maneiras técnicas de explicar, de entender, de lidar e de conviver com distintos contextos naturais.
e socioeconômicos. A matemática aqui, ela é entendida como um produto cultural. Ela contempla o saber oriundo do cotidiano. Então, a etnomatemática, você vai trazer, né, atividades, situações que vão contemplar esse saber oriundo do cotidiano. Uma outra tendência que também tem essa ideia de cotidiano, né, ligada a ela, é a modelagem matemática. A modelagem matemática é uma tendência que também vem sendo estudada no Brasil e no mundo, e é uma tendência que ela pode ser entendida de várias formas, dependendo, né, do autor que a estuda. Mas uma delas é que ela é uma alternativa pedagógica. Mas para quê? Para se ensinar matemática. Como? Por meio de problemas. Mas que tipo de problemas são esses? Problemas não matemáticos, problemas vindo do cotidiano, da realidade do aluno. Então, eu vou trabalhar situações que estão no dia a dia do meu aluno por meio da matemática. Então, assim, situações como, há pouco tempo atrás, né, rolou na internet o desafio do balde de gelo, que era um desafio que consistia de você desafiar uma pessoa. Se a pessoa não aceitasse o desafio, ela teria que jogar um balde com água e gelo na cabeça. E essa pessoa desafiava mais 3 e assim sucessivamente. Ah, professor, o que isso tem a ver com matemática? Tudo. Dá para se estudar progressão geométrica utilizando essa situação. E é justamente essa a ideia da modelagem matemática. É eu ensinar matemática por meio de situações cotidianas. A modelagem, ela tem uma característica que ela veio da matemática aplicada. Então, as suas raízes vieram da matemática aplicada, né? Aí o que eles fizeram, os precursores da modelagem? Eles pegaram aquela ideia da matemática aplicada de construir modelos e o quê? Transpuseram para educação matemática. E aqui, na educação, a modelagem ela é vista como uma forma de se ensinar matemática. É uma tendência bem interessante, né? E que traz essa ideia também do cotidiano. Igual a etnomatemática, né? A etnomatemática, ela tem essa ideia, de você trazer o saber oriundo do cotidiano. E aqui, na modelagem, você utiliza as situações do cotidiano para ensinar matemática ou para mostrar uma aplicação da matemática, né? Depende do objetivo do professor. Retomando ao quadro, nós temos outra estratégia, que é a resolução de problemas, né? Resolução de problemas é uma metodologia do ensino, né, de matemática, e o próprio nome já diz, nós vamos resolver problemas. Eu não vou entrar em detalhes nessa metodologia, por quê? Porque ela é assunto da nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver aspectos, né, relacionados a essa metodologia de resolução de problemas. Mas já adiantando, nós vamos resolver problemas. E para você já pensar para a próxima aula, o que seriam esses problemas que na resolução de problemas a gente estuda? O que é um problema, né? Na próxima aula eu vou voltar a perguntar para você o que é um problema. Retomando ao quadro, nós temos uma outra, né, estratégia, que é a história no ensino de matemática. Você já teve a disciplina de História da Matemática e nessa disciplina você viu, né, elementos relacionados ao desenvolvimento de conceitos matemáticos, né? Como que se deu o desenvolvimento desses conceitos, como que se foi construído esses conceitos ao longo da história. Como trazer isso para o ensino? Bom, a ideia é que você mostre para o aluno como que se deu mesmo esse desenvolvimento, porque o aluno perceba quais foram os problemas que os matemáticos passaram e o aluno perceba que a matemática, ela não é algo pronto e acabada, né? Que ela passou por muitos problemas, que a matemática, assim, os conceitos matemáticos, eles não caíram do céu. Não, para chegar aonde chegou, tiveram problemas a serem resolvidos. Vários matemáticos, né, foram desenvolvendo esse conhecimento. Nenhum matemático começou e ele parou num determinado ponto do desenvolvimento desse conceito. Aí outro matemático retomou esse desenvolvimento. Então, assim, a ideia de trazer a história é para mostrar para o aluno isso, que o conceito ele foi tendo o seu desenvolvimento, ele teve os seus problemas, ele passou por todo um desenvolvimento histórico. Trazer isso mostra para o aluno, né, que a matemática ela não é pronta e acabada, que ela não caiu do céu na mão dos matemáticos. E o que a gente vê
nos livros didáticos, né? Essa metodologia, ela é justamente para quebrar a ideia do que a gente vê nos livros didáticos. Você provavelmente já viu um livro didático que tinha assim, fique sabendo, curiosidade, e ali trazia alguma coisa relacionada a Pitágoras ou algum matemático, né? Não, a ideia não é essa. A ideia não é usar a história apenas como uma dica, uma curiosidade. Não, a ideia é você mostrar para o aluno o desenvolvimento histórico, né? Para que ele perceba quais foram os percalços e tudo que ocorreu durante o desenvolvimento. Retomando ao quadro, nós temos um próximo, né? Jogos e recursos lúdicos. Bom, aqui nos jogos e recursos lúdicos, o que acontece? Você vai utilizar os jogos para ensinar matemática. E quando você utiliza esses jogos, né? Eu não vou levar um jogo assim de qualquer jeito para a sala de aula. Não. Eu tenho que pensar no jogo que eu vou levar, porque esse jogo ele precisa de um objetivo de aprendizagem. Eu preciso de um objetivo. Eu vou levar esse jogo por quê? Para quê? E vou deixar meus alunos jogando assim? Não. Eu tenho que ensinar as regras do meu aluno, eu tenho que fazer com que eles experimentem o jogo e depois joguem de acordo com as regras. Então, tem todo um processo, não é simplesmente levar um jogo e pronto. Não. Então, eu tenho que atentar a certos detalhes em relação a esse jogo. Principalmente, qual que é o meu objetivo com esse jogo, né? E uma coisa interessante dos jogos, né, é que ela vai desenvolver várias habilidades no aluno. A habilidade, né, de ouvir o outro. Por quê? Porque o aluno ele vai ouvir o outro de acordo com as suas jogadas. Às vezes a habilidade de reflexão, ele vai ter que pensar nas suas jogadas, né, para tentar ganhar o jogo. Então, o jogo ele traz essas várias habilidades. Na aula passada, nós pedimos um plano de aula, né? E um dos alunos deu justamente a ideia de se trabalhar um jogo na sala de aula. Então, é um plano de aula bem divertido e é isso que eu espero que vocês, no estágio, vocês utilizem essas estratégias de ensino, né? Vão além do tradicional. Por que não trazer um plano de aula em que eu trabalho um jogo matemático com o meu aluno, né? Pense a respeito disso. Retomando ao quadro, nós temos o uso das tecnologias de informação e comunicação. Essa disciplina, né, foi a disciplina anterior à disciplina de metodologia do ensino, né? E aqui você viu elementos relacionados às tecnologias de informação e comunicação. Então, você viu tecnologias, né, para o ensino de matemática, no ensino de matemática. Trazer alguns softwares, por exemplo, para a aula de matemática é muito interessante. Principalmente que o software ele nos dá a opção, né, da gente ver aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, o software GeoGebra é um software riquíssimo que a gente deve explorar nas aulas de matemática, porque ele traz uma visualização de algumas situações que você fala, nossa, quando você vê no software, nossa, era isso, e eu não estava conseguindo visualizar. Então, o software, além desse poder de visualização, né, ele tem N benefícios para o ensino de matemática, como vocês viram na disciplina anterior. E retomando ao quadro, nós temos a nossa última estratégia, que é a investigação matemática. O próprio nome já diz, nós vamos investigar matematicamente determinada situação. Essa também eu não vou entrar em muitos detalhes, por quê? Porque também é assunto da nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar de resolução de problemas e investigação matemática, que são metodologias que têm, né, proximidades, mas são metodologias que se diferem uma da outra. Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito dessas diferenças, das proximidades, vamos ver elementos, como é uma atividade de resolução de problemas, como é uma atividade de investigação matemática, né? E com isso, nós finalizamos, né, o que foi proposto para hoje. Nós falamos a respeito das teorias de aprendizagem e o porquê estudar isso, né? Por que a gente tem que aprender sobre essas teorias de aprendizagem para nos auxiliar na nossa sala de aula e vimos algumas estratégias, né? Vamos focar em duas delas na nossa próxima aula, né? Se você tem alguma dúvida em relação a alguma dessas estratégias, mande no fórum, professora, eu gostaria de saber mais a respeito de tal estratégia, que aí eu vou lhe auxiliar a procurar livros, né, a procurar materiais sobre cada uma dessas estratégias. E foi o que eu falei. Eu espero que vocês, em seus planos de aula e na sua regência no estágio, façam o quê? Utilizem essas estratégias. Vamos sair da aula tradicional, vamos, né, romper um pouco, por que não fazer que nem a aluna que propôs
para aula, para uma atividade de aula, um jogo matemático, né? Vamos fazer isso, vamos, né, transpor essas barreiras e vamos pensar no além do tradicional. E antes de finalizar a nossa aula, eu tenho um recado para você. A nossa avaliação, né, o que a nossa avaliação vai abordar? Porque daqui a pouco nós já temos a avaliação e, como eu falei, nós temos que estudar um pouquinho todos os dias, não vamos deixar para a última hora para estudar para a avaliação. E na nossa avaliação serão abordados temas discutidos nas nossas teleaulas, no livro didático, então estudem pelo livro didático, nas webaulas disponíveis e também os materiais, né, que foram disponibilizados no fórum. Então estudem tudo, né, que estão à sua disposição, porque qualquer assunto abordado em um desses meios podem ser, né, abordados na avaliação. E com isso eu finalizo a nossa aula e até a próxima!